Bem-vinda, mulher empreendedora! Bem-vinda ao nosso canal. Esse canal que é para você, mulher que empreende ou que quer empreender. Você, mulher que quer se desenvolver como pessoa, para assim você aplicar em seu negócio. No vídeo de hoje, nós iremos falar 5 dicas que eu vou te dar para que você consiga ler de 1 a 3 livros ao mês, sem leitura dinâmica. Você que não se inscreveu, eu peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, que comente, que compartilhe e nos indique para outras mulheres que, assim como você, também querem empreender, serem líderes. Então, nos ajude a crescer esse canal, a alavancar esse canal para que possamos impactar mais pessoas. Então, esteja comigo. Agora, vamos à vinheta. Alguém já disse certa vez: líderes são leitores. E é verdade. As pessoas bem-sucedidas, normalmente, elas são leitoras. Elas gostam de ler, elas gostam de aprender. E se você quer crescer, quer alavancar seu negócio, se você quer ser uma mulher líder de sucesso, você precisa aprender a gostar de ler. E não adianta ter essa leitura, essa média que o brasileiro tem. O brasileiro lê de 1 a 3 livros ao ano. Então, se você é uma mulher que quer empreender, que quer alavancar seu negócio, quer ter um grande negócio, é preciso aprender o hábito das pessoas bem-sucedidas, serem leitores, porque líderes são leitores. E por que é interessante você ler? Por que é importante você ler? Porque através das histórias que a gente vê nos livros, não importa qual seja o assunto, de repente é uma pessoa que fez uma grande descoberta e ele escreveu lá sobre aquele determinado assunto. Ou de repente é uma pessoa que foi do fracasso até o sucesso. Ou de repente é uma biografia. Então, todas essas histórias que nós vemos nos livros são histórias que podem nos motivar, nos inspirar e nos ensinar. Imagine, uma pessoa que publica um livro, alguém que escreveu, um grande profissional, um grande palestrante ou um grande empresário, ali ele coloca naquele livro, naquela obra, anos de experiências. Então, se você pega um livro como esse, por exemplo, esse aqui, Startup Enxuta. É um livro que fala sobre startup, que é um modelo de negócio. Eu, por exemplo, tenho uma startup. Quando eu leio um livro como esse, eu estou pegando a experiência de uma pessoa que trabalhou, que estudou anos, que compilou tudo isso em uma obra. Então, quando a gente lê algo, um determinado assunto de um determinado autor, a gente está absorvendo aquele conteúdo de anos de experiência, de anos de aprendizado. Então, que melhor forma nós teríamos para absorver a experiência de um especialista? Eu sempre gostei de ler. Eu me lembro lá, desde adolescente, eu lendo. Então, eu sempre gostei de ler. E aí, talvez você diga, para você é fácil ler porque você gosta. Mas, para quem não gosta? Então, eu vou te dizer que a gente pode aprender a gostar de qualquer coisa, desde que a gente transforme isso em um hábito. A prova disso que eu tenho é a corrida. Eu não gostava de correr. Eu fazia, na verdade, qualquer atividade física porque eu era obrigada. Eu sabia que se eu não fizesse, eu ia me tornar uma pessoa sedentária. Então, eu fazia por um período, depois largava. Então, nunca virou um hábito. Quando eu decidi fazer disso um hábito, fazer a corrida um hábito, eu aprendi a gostar. E eu uso isso para qualquer coisa que eu tenho que fazer, mesmo sem gostar. E uma das coisas que eu faço quando eu quero aprender a gostar de algo é através da leitura. Quando eu comecei a correr, comecei a pegar livros que falassem sobre corrida. Um dos livros que eu li primeiro foi um livro chamado Correr, do Drauzio Varela. E lá ele conta como ele se tornou um corredor, um maratonista, depois dos 50 anos. Então, quando eu li aquele livro, eu entendi assim: se ele pode, eu também posso. Então, ele me ajudou a me inspirar.
Eu li um outro também, do Rodolfo Lucena, chamado Maratonando, que ele contava as experiências que ele tinha quando ele ia para as viagens para maratonar, para fazer as maratonas. Então, também me ensinou, também me inspirou e fez com que eu comecei correndo aos poucos quilômetros, mas sempre com aquilo em mente, que eu poderia me tornar uma maratonista. E, de fato, esse livro me inspirou. E em 2018 eu fiz 2 maratonas. Fiz exatamente, inclusive, a primeira como ele. Esse autor, ele diz que ele tira férias, ele marca as férias dele e ele começa as férias com a maratona. Ele faz uma maratona e depois ele fica lá dias na cidade, naquele país, passeando e conhecendo. Então ele me inspirou. Então os livros, eles sempre me inspiram. Eu lembro de um livro que eu li da Marie Kondo, que ela fala sobre organização de objetos, de coisas. E quando eu li aquele livro, eu não sabia o que aquele conhecimento podia me trazer. Mas naquele livro eu aprendi o conceito de minimalista. Como você deve comprar apenas o que você precisa, ter coisas apenas que lhe traz alegria. E esse conceito que eu aprendi, eu trouxe para minha vida e acabei me tornando uma pessoa assim mais consciente do meu consumo e aprendi a buscar coisas que eram realmente, de fato, importantes e funcionais para mim. Então, todo livro me ensina alguma coisa. Sempre o livro, ele traz um aprendizado. Sempre. Ele inspira, motiva e ensina. Então, esse é um dos motivos pelos quais você deve ler, pelos quais você deve utilizar a leitura para te incentivar, para te motivar e para te inspirar a ser uma mulher de sucesso, uma mulher empreendedora, uma mulher responsável pelos próprios resultados. Então, a leitura faz com que você absorva esse conteúdo, esse aprendizado. Então, eu tenho uma série de livros. Um outro livro que me impactou bastante foi O Milagre da Manhã. Ele me ajudou, inclusive, a ser leitora. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre essas 5 dicas para você ler de 1 a 3 livros ao mês. Esse vídeo não é para falar sobre um determinado livro, o que ele transforma, o que eu aprendi, não. Esse vídeo é para te ensinar como você lê, como eu tenho feito, ler de 1 a 3 livros ao mês. E para isso, você precisa dessas 5 dicas e a quinta é a melhor delas. Então, fique comigo que eu vou te ensinar. Olha só, a primeira dica que você deve ter é quanto à meta. Você estabelecer quantos livros eu quero ler por ano. Normalmente, eu estabeleço de 15 a 18 livros. Por quê? Lá atrás, nos anos anteriores, eu estabelecia 12 livros, um por mês. E aí minha leitura foi melhorando, eu fui ficando mais disciplinada e aconteceu agora que eu leio em média de 15 a 18. Esse ano que eu coloquei 24. Você deve colocar uma meta que você se sinta confortável. Então, eu acredito que um livro por mês é uma quantidade excelente. Você vai estar a anos-luz da média do brasileiro, que é de 1 a 3 ao ano. Então, se você colocar de um livro ao mês, já é um bom resultado. Então, a primeira coisa é estipular sua meta. Quantos livros você quer ler ao mês? A segunda dica para você ler de 1 livro a 3 ao ano é quanto ao assunto do seu interesse. Não adianta você pegar livros para ler com assuntos que você não se interessa. Então, se você é uma pessoa que gosta de falar sobre finanças, sobre dinheiro, pega esse tipo de livro para ler. Se você é uma pessoa que gosta de falar sobre esporte, ou se você é uma pessoa que gosta de falar sobre relacionamento, então procure ler livros que sejam do seu interesse. Por quê? Porque você vai começar a ler, você vai tomar o gosto por ler. E normalmente eu percebo assim, eu estou lendo um determinado livro e aquele livro, ele menciona um outro autor. Aí o que eu faço? Eu anoto aquele outro autor, porque ele estimulou a minha curiosidade. E aí o próximo eu já coloco numa lista e o próximo eu vou ler sobre aquele outro autor. Então eu sugiro que você comece por livros que você tem interesse. Outra coisa que eu faço, que não faz parte dessa dica, mas que eu faço, eu nunca compro um livro
sem terminar o outro. Foi uma coisa que eu aprendi, inclusive da Marie Kondo. Ela disse para você só ficar com objetos que te traz alegria, que te traz realização, que você possa ir lá, livros que você queira lá revisar por algum momento. Se você tem livros lá antigos que você nunca mais leu, então não faz sentido você guardá-los. É melhor você passar para outra pessoa, porque você vai estar assim compartilhando o conhecimento com outras pessoas. Então hoje eu só guardo os livros, aqueles livros que eu tenho muito apreço. Então se eu aprendi aquele conteúdo, mas eu vejo que eu aprendi, não vai ser algo que eu me apaixonei, então eu passo aquele conteúdo, aquele livro para frente, para que possa beneficiar outra pessoa. E aí nisso eu aprendi a só comprar livros que eu vá ler. E aí o que eu faço? Quando alguém me fala, tem um livro tal que é interessante, eu tenho um aplicativo que eu anoto lá coisas que minhas tarefas e tal, e eu anoto lá nome de livros que eu quero ler. Então vai para uma lista de prioridade. Eu não compro livros e deixo guardado em casa. Eu só compro livros que eu vá ler. É uma forma também que eu tenho de me motivar a terminar aquele livro que eu estou lendo, porque eu já quero ler um próximo. Então, essa é uma dicasinha, ela não tá na quinta, nas 5 dicas, mas você pode aí pegar essa dica aí e aplicar para você. A terceira dica que eu trago para você é ter sempre o livro com você. Nesse momento, eu tô lendo esse livro. Já estou concluindo, ele é o meu segundo do mês. E aí, o que eu faço? Ele está sempre comigo. Se eu vou pro trabalho, eu levo. Se eu coloco ele sempre na bolsa, está sempre comigo. Por quê? Às vezes eu tenho que ir a algum lugar, eu tenho que ir ao salão, ou tenho que ir ao banco, ou tenho que ir a alguma reunião, fico esperando um cliente. Então, como eu estou sempre com ele, ao invés de eu estar matando tempo com a internet, eu estou com o livro. Então, é uma forma de você estar sempre com ele, sempre com o compromisso, estar sempre lembrando que você tem aquele compromisso de terminar aquele livro no mês, ou em 10 dias, ou 15 dias, como você estipular sua meta. Então, tenha sempre o seu livro com você. A quarta dica eu aprendi no livro O Milagre da Manhã. Muitos já devem conhecer esse livro. Ele fala lá, você deve ter um ritual para começar o dia. Eu aprendi e apliquei desde então, já faço isso há uns 4 anos mais ou menos. E ele ensina 6 atividades para você fazer antes das 8 da manhã. E uma das atividades é a leitura. E ele até menciona isso que eu mencionei para você, que através da leitura você pode absorver aquele conteúdo e aprender. E normalmente ele ensina assim, se você trabalha, por exemplo, se eu trabalho com startup, então o ideal é que eu leia sobre aquele assunto. Por quê? Porque eu vou ter um aprendizado para aplicar no meu negócio. Então ele ensina você ter uma rotina são 6 atividades antes das 8 e uma delas é a leitura. Então você ter, que é essa nossa quarta dica, você ter uma rotina para leitura é essencial para que você conclua de ler o livro. Eu, por exemplo, tenho a minha rotina, eu leio todas as manhãs. Às 6 da manhã é o horário que eu leio. Então eu tiro aquele tempo para ler e eu sei que se eu não ler nesse horário, ler outro horário vai ficar mais difícil. Porque nem sempre eu tenho um tempo para estar sentando e lendo o livro no meio do dia, ou na hora do almoço, ou à noite, no jantar, ou antes de dormir. Então, defina o seu horário. Qual é o horário mais apropriado para você ler? Estipule aquele horário e separe aquele horário para ler. Então, eu utilizo isso para ler pela manhã, para cumprir a minha meta. Mas se me sobra tempo, se me sobra um horário entre reunião, ou um horário lá, uma pausa no banco, ou em qualquer outro horário, eu leio também. Então, ter sempre ele comigo é interessante, mas ter o horário estipulado para leitura é essencial para você que quer ler, para você que quer desenvolver o hábito da leitura. E a quinta e última dica é a nossa dica de ouro, é a dica que de fato vai fazer com que você leia de 1 a 3 livros por mês, sem precisar de leitura dinâmica. Olha como é que eu faço. Primeiro eu estipulo em quantos dias eu vou ler. Então, se eu pego um livro como esse, que ele é fino,
ele tem 170 páginas, eu sei que eu consigo ler esse livro tranquilamente em menos de um mês. Tranquilamente. Por quê? São 170 páginas. Se eu divido 170 páginas, dividido por 30 dias, eu tenho aí uma meta de 6 páginas ao dia. Então, se eu pego um livro mais grosso, eu sei que eu vou ter que aumentar a minha meta. Uma forma de você ler mais de um livro ao mês é dividindo o número de páginas por 30. Se você pega o número de página e divide por 30, você vai ter ali a meta mínima. Eu vou dar aqui um exemplo. Esse mês, eu estabeleci que eu iria ler esse livro agora em janeiro. Então, eu peguei 174 páginas e dividi por 30 dias. Então, a minha meta mínima de leitura, que eu sento para ler às 6 da manhã, naquele horário específico, é de 6 páginas ao dia. Aí, o que acontece? Eu comecei a ler, o assunto foi ficando mais interessante e eu comecei a ler muito mais que 6 páginas. O que aconteceu? No dia 10 desse mês, no 10º dia, eu concluí o livro. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei um novo livro, no caso eu peguei esse livro, e dividi agora não mais por 30 dias, dividi por 20. Então, ele tem 228 páginas, eu dividi 228 páginas por 20 dias. Então, dá uma meta mínima de páginas, ao invés de 6, agora para 12. Então, eu preciso ler, se eu quiser concluir esse livro em 20 dias, eu preciso ler no mínimo 12 páginas ao dia. Então, eu que já estava lendo 6, agora estou lendo 12, tranquilamente. Já estou concluindo, eu acredito que eu termino ele em 15 dias, estou terminando. E aí, eu tenho agora, posso agora começar um outro livro com mais folga. Então, essa é a dica, é você fragmentar a sua leitura por número de páginas que você precisa ler por dia. São essas 5 dicas que eu utilizo e que funciona e que me faz ler. Eu gosto de ler porque eu gosto, para mim é prazeroso. Eu gosto de sublinhar, eu gosto de rabiscar, eu gosto de fazer anotação. Eu gosto que a leitura seja um momento de relaxamento, um momento de alegria. Então essas são as 5 dicas que eu tenho para você ler de 1 a 3 livros ao mês sem precisar de leitura dinâmica. Se você gostou, eu peço que você dê um joinha, que indique para outra pessoa e quero te pedir aqui, deixa no comentário que eu quero saber, quero muito saber qual foi o livro que mudou o seu comportamento, qual foi o livro que causou uma transformação na sua vida, que eu quero colocar na minha listinha e eu quero ler. Então, coloque aqui embaixo, comente aqui embaixo qual foi o livro que modificou a sua vida, que eu quero saber. Nos siga nas redes sociais, no nosso podcast, a gente tem lá a Colmeia, a gente tem nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Nos siga e até o próximo vídeo.